Essa ocorrência teve início com uma narrativa de desaparecimento de pessoa e no bojo dessa notícia do boletim de ocorrência já constava que essa pessoa teria tido um desentendimento com um namorado ou ex-namorado, que teria brigado com ele e após isso não teria aparecido mais. A partir dessa notícia de desaparecimento, que é uma atribuição aqui da equipe de homicídios da DEIC, nós começamos a realizar alguns atos e constatamos que o veículo dessa pessoa que teria brigado com a por hora desaparecida teria sido visto numa localidade e ele retornava com um lapso temporal bastante curto. Ele ia e retornava muito rápido. Nós entendemos por bem fazer uma logística de tempo e diligenciar no local onde ele poderia ter chegado e retornado, para que a gente entendesse a dinâmica. Nessa diligência nós localizamos um par de botas e um telefone celular que seria da vítima. Nós confirmamos, inclusive, com familiares das vítimas que aqueles calçados correspondiam à vítima. Então já a gente ficou um pouco num estado mais de alerta, porque tudo indicava de que ele teria utilizado o carro para se desfazer de pertences da vítima. Deixa eu te tirar uma dúvida. Que vocês viram o veículo indo e voltando, isso foi por câmeras ou foi... Isso, monitoramento de vias públicas da cidade de Taubaté. E daí a gente foi até ao local em que essa pessoa residia, né, esse suspeito, em tese, residia. Chegando lá, familiares da vítima já estavam lá no local, gerando um certo transtorno, tá? Porque já entendiam que ele teria alguma implicação. Né? Vamos lá para você mostrar. E daí ele mesmo chamou um advogado e pretendeu sair de lá, porque ele estava com receio da sua própria integridade física, mas também de sua família, que parece que familiares deles também residem lá naquela localidade. Conversando informalmente com investigadores, ele teria assumido que teria feito um ato atroz e teria enterrado o corpo num local, nesse próprio local onde ele trabalha, que é uma fazenda, né? Um sítio, fazenda, a dimensão um pouco maior. E falou que não gostaria de voltar lá, porque tinha receio da integridade física dele, mas que indicaria para os investigadores, e assim fez. Ele indicou o local. Os investigadores foram até o local, perceberam que havia terra recentemente mexida, mas mesmo assim demoraram mais de 2 horas escavando para tentar localizar e infelizmente, né, felizmente investigativamente, mas infelizmente localizamos a vítima sem vida. E a perícia já saiu, o resultado? Como que... Não. Ele falou alguma coisa? O que ele fez? Não, na verdade, quando ouvido na delegacia, na companhia de advogado, informado dos seus direitos, que ele poderia permanecer em silêncio, essa é o que determina a lei, ele disse que não, que teria encontrado a pessoa já morta e que teria somente enterrado o corpo, somente entre aspas, né? Essa é uma versão que ele trouxe, que parece para nós não se coadunar com a verdade, mas isso tudo vai ser investigado no inquérito policial, no trâmite do inquérito policial. A Polícia Civil manifestou uma representação para que ele permanecesse preso, isso foi deferido pelo Poder Judiciário, o Poder Judiciário entendeu realmente que ele deve permanecer preso. Então nós temos um lapso de 30 dias mais 30 dias, possivelmente mais 30 dias, que é um prazo de prisão temporário, para que a gente consiga terminar essa investigação. Quanto ao seu questionamento, como a perícia foi feito ontem, não, nós não temos laudos ainda, os laudos serão feitos, é um prazo extremamente normal, isso foi feito ontem, não tem nenhum atraso, é um prazo normal, e a partir da análise dos laudos a gente também tomará alguns outros nortes para a nossa investigação, para saber quanto tempo ela efetivamente estava ali, qual foi a causa da morte dela, se houve algum trauma anterior à morte, para entender se houve algum tipo de agressão física anterior à morte. Tudo isso são suposições que nos serão esclarecidas com o laudo. Certo. E o suspeito, ele chegou a falar que ele saiu com ela na noite anterior? Como que ele encontrou ela? Ele falou essas coisas? Eles mantinham, né, consta documentalmente, né, em passagens na delegacia da mulher, que eles mantinham o relacionamento anterior e consta da própria história do boletim de ocorrência, que foi narrado por um familiar dela, do desaparecimento, que ela havia saído com ele no dia e teria se desentendido. A fala dele é um pouco tumultuada e acredito que como os atos devem correr em sigilo para não prejudicar a investigação, ele não disse nada muito além disso. Certo. Porque agora cabe a nós, com os elementos que a gente tem, continuar a investigação para que a gente possa oferecer uma resposta justa e correta. Certo. Mais alguma coisa? Doutora, no depoimento dele, ele disse que ele encontrou ela com
uma corda, um cadarço no pescoço, né? Ela tinha marcas. Ele narra, sim, mas algo nesse sentido, que teria encontrado enforcado, né? E a princípio nada foi verificado, né? Mas isso só a perícia mesmo que vai poder dizer corretamente com os conhecimentos técnicos, se efetivamente existir. Tendo em vista a condição em que foi encontrada, a gente não consegue parametrizar isso nesse momento. Enquanto não sair a perícia, ainda não tem como ligar que ele não tem alguma prova contundente de que ele fez alguma coisa, exceto o depoimento informal dele. No meu ponto de vista, existem mais elementos, né, como o carro se desfazendo das coisas dela, ele sabendo onde está o corpo sendo encontrado no estado em que estava, né, então acho que existem elementos bastante robustos já, o que não indica que a investigação terminou, né? Tem mais coisas a serem feitas, mas não, eu acredito que não seja elementos muito incipientes, mas sim uma coisa um pouco mais robusta. Ele ainda não chegou a ser indiciado, está em andamento ainda. Exatamente, está em andamento, mas a colheita dos elementos mínimos para que a gente prendesse ele na data de ontem são os elementos que indicam que a gente tem elementos contra ele, que chama elementos de indiciamento. Então ele foi indiciado na data de ontem.